Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal Universo da Costura Cursos. Nosso vídeo de hoje é de modelagem e costura e será o passo a passo de uma blusinha de lese com um detalhezinho de babado na cava e também no decote. Muito legal, muito linda essa peça. E antes de irmos para o vídeo, se não é inscrito no canal, já se inscreve aí e ativa também as notificações para você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E agora vem comigo, vamos aprender passo a passo a modelagem e a costura dessa peça. Bem, pessoal, aqui vamos a modelagem da nossa peça. Para fazer esse molde, nós vamos precisar de uma base de blusa, frente e costas, e vamos utilizar uma frente que tem a pence de busto. Aqui eu já fiz a cópia e vou começar a modelagem pela parte frente. Primeiro passo aqui vai ser colocar a folga de vestibilidade, que vai ser 1 centímetro aqui em toda a lateral da peça. Começando aqui na cava e fazendo a marcação aqui em toda a lateral dessa peça. Venho fazendo marcações assim com a fita métrica. E agora eu venho com a minha régua para refazer a linha da lateral. Traço aqui até chegar próximo à cintura. E aqui eu dou sempre uma suavizada, ó, nessa quininha aqui da lateral. O restante aqui posso fazer com uma régua reta mesmo. Vou fazer aqui essa parte da pence, né? Esse biquinho aqui que tem na pence, mas ele vai modificar, porque eu vou refazer essa pence, deixando ela inclinada. Aqui na base, ela é reta, mas eu vou fazer na blusa ela com um pouquinho de inclinação. Então, eu já vou fazer esse processo aqui, depois da folga de vestibilidade, eu já vou fazer esse processo aqui de inclinação da pence. E aí, vai ficar da seguinte forma, ó. O início da pence vai ficar na mesma direção que já está. Porém, eu vou diminuir 3 centímetros, que é para a pence não ficar finalizando aqui bem no centro do busto. Mas o direcionamento aqui fica o mesmo. Então, eu faço a marcação aqui dos 3 centímetros e o valor da pence, que é 3,5, eu vou jogar dessa linha aqui para baixo. Então, a pence vai ficar agora nesse espaço aqui. Eu vou refazer aqui essa linha exatamente para a marcação dos 3 centímetros. Esse aqui vai ser o primeiro lado da pence. E vou fazer a outra marcação para o outro ponto ali que eu fiz dos 3,5. Então, dessa forma, a pence vai ficar inclinada. Feito isso, eu vou vir aqui para o decote e vou baixar 1,5 centímetros. Essa parte aqui que eu vou refazer do decote, eu vou baixar só na linha do centro-frente. Aqui na lateral eu não vou reabrir o decote, não. Esse aqui é apenas para o babado, né? Que ela vai ter um babadinho aqui, não ficar muito em cima aqui do pescoço. Então, eu refaço aqui, ó, descendo um pouquinho. Aqui no ombro, eu também vou entrar 1,5 centímetros. Porque eu não quero o babado saindo aqui do final do ombro para fora, né? Então, eu faço essa marcaçãozinha aqui para o babado ficar com um pouquinho ainda por cima do ombro. Vou encostar aqui a régua, ó, de cava, sempre finalizando aqui na curvinha. Sempre que eu vou refazer aqui esses detalhes da cava, eu traço exatamente para essa curva aqui original da cava. Então, aqui a parte frente foram essas as modificações. Essa pence aqui, para marcar essa saídazinha aqui, essa compensação, a gente vai precisar fechar, ó. Então, dobra aqui um lado da pence
e dobro um lado e trago aqui até encostar no outro. Eu preciso justamente fazer esse encaixezinho aqui, ó, esse complemento até chegar na cava. Para marcar aqui a partezinha que tá dobrada, vamos precisar utilizar a carretilha. Usando aqui a carretilha, a gente passa aqui em cima para fazer exatamente a marcação, ó. Fica o pontilhadozinho aqui da carretilha. Esse bico que formou aqui é o que faz a compensação aqui da pence. Feito isso, agora eu vou vir aqui e vou marcar a minha margem de costura, que vai ser de 1 centímetro em volta de toda a minha peça, de todo o molde, ó. Aqui no decote, aqui no ombro, tudo com 1 centímetro. Para quem não consegue fazer assim direto, não tem muita prática, você vem medindo com a fita, ok? Às vezes eu faço assim aqui no vídeo, para poder dar uma agilizada. Mas você pode ir fazendo com calma e marcando com a fita. 1 centímetro também aqui na lateral. Na barra também. E tá pronta aqui a parte frente. Agora eu vou para a parte costa. Aqui para a parte costa também vou colocar a folga de vestibilidade de 1 centímetro em toda a extensão aqui da lateral. Vou usar aqui a minha régua de curva. E vou refazendo aqui a minha linha lateral. Esse complemento aqui pode ser com a reta mesmo, com a régua reta. E aqui o complementozinho da cava. Vou precisar também entrar aqui 1,5 centímetro no ombro. E refaço aqui com a reguinha de cava até finalizar na curva, da mesma forma que eu fiz na parte frente. Aqui na parte costa são só essas as alterações. Ela vai ter uma abertura aqui no centro costa, né, com um botãozinho aqui em cima. Podemos fazer aqui só a marcação, só para saber lá no molde até onde que você deve abrir. Eu vou deixar aqui com 12 centímetros, tá? Então, aqui vai ser a abertura. Agora, eu vou colocar as margens de costura. Aqui eu coloquei a mesma margem que eu coloquei lá na parte frente, né? Tudo de 1 centímetro. E tá pronta aqui a parte costa. Agora vamos à modelagem aqui do babado. Aqui eu vou medir a parte frente. Ele vai descer aqui até um pouco acima dessa curva. Então, eu vou medir do ombro para baixo. Aqui na frente deu 12 centímetros, até um pouco aqui acima da curva. E eu faço a mesma coisa com a parte costa, juntando aqui, ó, frente e costa. 12 fui da frente e aqui, com a parte costa, vai dar 28, porque para aqui também, acima da curvinha. 28 centímetros é o comprimento sem franzido. E para deixar ele bem franzidinho, nós vamos colocar o dobro dessa medida. Ou seja, vamos fazer um molde com 56 centímetros para o babado da cava. Aí, vamos fazer 56 centímetros e com a altura, né, de 5 centímetros, com a largura do babado com 5 centímetros. Vou começar aqui fazendo uma linha reta. E nessa linha eu vou colocar a medida de 56.
Só fazer aqui um pouquinho mais. Agora sim, acho que vai dar aqui os 56. Ainda faltou um pouquinho. 56. E com a altura dos 5 centímetros, que vai ser a largura do babado. 5. Vou fazer mais uma marcação aqui. E já venho fechando o retângulo. Fazer mais uma marcaçãozinha aqui de 5. E vou fechar também aqui a lateral desse babado. Agora, essas laterais aqui, elas não são retas. Eu vou vir aqui com a minha régua de cava para fazer a pontinha dele aqui, ó, arredondada. Encaixo bem a régua. E aqui, para que fique com o mesmo formato o outro lado, é só marcar um pontinho aqui na régua, pra gente conseguir posicionar aqui, ó, e ficar com o mesmo formato, fazendo a marquinha aqui na régua. Agora, eu vou fazer o mesmo processo para o babado do decote. Vou medir aqui a parte frente, 10,5. E faço aqui a medida da parte costa também. Então, juntando aqui as duas partes, eu tenho 18,5. 18,5. Vou dobrar aqui a medida. E vai dar 37 centímetros para ficar, assim, para ficar certinho no decote. Nós precisamos, então, dobrar essa medida para que fique bem franzidinho. Então, dos 37, nós vamos precisar fazer um molde com 74 centímetros. Ou podemos também fazer com 37 e cortar na dobra do tecido. Nesse caso, eu vou fazer assim, para não ficar um molde tão comprido. Então, eu vou fazer aqui 37. centímetros. A altura do babado é de 2 centímetros, mas a gente pode colocar aqui também 4 centímetros para já ficar com a margem de costura. Aqui eu não acrescentei já a margem porque tem a parte arredondada, mas esse aqui é quadradinho, então dá para colocar aqui, ó, 4 centímetros de largura e já ficar com a margem de costura. E aqui, não podemos esquecer de colocar na dobra. Esse outro aqui, que é da cava, eu vou fazer 1 centímetro de margem de costura. Eu vou colocar 1 centímetro de margem. Então, aqui o babado da cava e aqui o babado do decote. Agora é só recortar. Bem, e assim tá pronto aqui o molde da blusa. Frente e costas e também o molde dos babados. Agora é só levar pro tecido e fazer o corte da peça. Bem, pessoal, e aqui vamos ao corte de mais uma peça. Para fazer essa blusa, eu vou usar esse tecido aqui, que é uma lese. E eu tô usando aqui 80 centímetros. Então, para fazer o corte, não tem segredo nenhum. O molde já tá todo pronto, com margem de costura. Então, eu vou só espalhar o tecido, colocando as partes do molde e cortando bem rente
com a borda do molde. E aqui eu finalizei o corte, tá tudo pronto. E um detalhe aqui é que eu cortei essa tirinha da orelha do tecido para fazer o acabamento da abertura do centro-costa e também para fazer a azelha, né? A casinha do botão. Então agora tá tudo certinho aqui, agora é só levar para a máquina e fazer a costura da peça. Bem, pessoal, aqui vamos à montagem de mais uma peça, né? Vamos à costura da blusa. Eu vou iniciar aqui pela parte costa, fazendo o acabamento dessa abertura, ó, que a gente fez aqui, ó, lá na hora do corte. A tirinha não precisou nem passar ferro, ó, só com a mão mesmo, assim, passando a unha, dá pra fazer o vinco aqui do meio da tira. Então aqui, ó, com a tirinha aberta, coloco no avesso da peça e venho passando a costura. Um detalhe importante, ó, é que quando eu vou chegando aqui no finalzinho do corte, eu vou deixando essa costura com a margenzinha menor. Veja que aqui tá uma margem, comecei com a margem normal, mas aqui eu vou precisar fazer uma margem bem menorzinha para não ficar formando nenhuma preguinha aqui no final. Paro lá bem no cantinho, ó, trago aqui essa outra parte, deixando aqui na reta, né, na mesma direção que eu estou fazendo aqui a costura e subo até chegar aqui no decote. Ficou dessa forma, ó, bem fininha aqui embaixo, a margenzinha bem, menos que meio centímetro. E agora eu viro aqui pro direito da minha peça e vou fazer uma outra dobra, ó, nessa borda. E dobrar novamente aqui por cima. Eu já venho aqui passando a costura de pesponto. Aqui posso deixar completamente reto no finalzinho. Vou começar aqui para vocês visualizarem melhor. Essa parte aqui, que era a dobrinha, eu deixo reto e continuo aqui fazendo a costurazinha de pesponto.
finalizei aqui no outro lado do decote, ó. Ficou assim o pesponto. Agora eu dobro aqui. E aqui no meio, bem no centro, eu faço uma pequena costura, ó. Só na pontinha aqui, pra formar o acabamentozinho aqui do V, ó. Pra ele ficar com esse formato. Passada aqui a costura, ó, ficou assim. E aqui por fora fica assim o Vzinho. Aqui na parte de frente eu vou começar fazendo aqui a pence de busto. Já fiz aqui a marcação com giz, coloquei o molde em cima e fiz a marcação. E agora eu vou passar a costura, ó, dobrando aqui bem certinho nas marcações que eu havia feito. Dessa forma, ó. Fazer esse mesmo processo aqui pro outro lado. Finalizada aqui a outra pence do outro lado, agora eu vou para a costura dos ombros. Coloco aqui, ó, direito com direito, frente e costas, e faço a costura. Feito aqui a costura dos ombros, faço o mesmo processo aqui com a lateral, ó, juntando lateral frente com lateral costas, direito com direito e passando a costura. Gente, aqui eu fiz a costura das laterais e eu havia esquecido da pence aqui da parte costa. Então, eu fiz essa marcação e vou agora costurar a pence. Ela não tem a pence de cintura aqui na parte de frente, mas na parte costa eu gosto de fazer porque fica mais arrumadinho lá no corpo. Então, eu vou dobrar aqui nas marcações e vou passar a costura. E agora eu vou passar lá no overlock o acabamento aqui da lateral e também aqui do ombro, para depois vir fazer aqui a partezinha dos babadinhos da manga, da cava, né? E aqui do decote. Bem, aqui eu já passei o acabamento lá no overlock. Então aqui eu vou fazer a barra, né? A bainha aqui do babado da cava. Eu vou fazer uma bainha estreita, mas não vou fazer tipo barra lenço. Eu já vou dobrar aqui, ó, as duas vezes e vou passando a costura. Finalizei aqui, ficou dessa forma, ó.
Agora eu vou fazer esse mesmo processo com o outro babadinho aqui e vou fazer também com esse babadinho aqui mais estreito, que é o do decote. Bem, e aqui eu já finalizei, ó, a barrinha do babadinho do decote também e da partezinha aqui das cavas. Agora eu vou passar as costuras para fazer o franzido. Para fazer o franzido eu vou aumentar aqui um pouco o ponto da máquina e vou passar 2 costuras, sendo uma aqui bem na bordinha e outra com meio centímetro de distância. Então vou fazer isso já com esse babadinho aqui e com esses da cava também. Já passei aqui a costura, né, as 2 costurinhas em todas as partes aqui de babado. E para fazer o franzido, eu separo aqui, ó, essas linhas. Separo e pego as 2 linhas da parte de baixo, que foi da bobina. Agora é só ir puxando aqui, vou puxando, e aqui vai formando o franzidinho. Então, eu vou puxar, vou franzir esse babadinho até que ele se encaixe aqui no decote. E eu vou fazer o mesmo aqui com o babadinho das cavas também. Aqui vai ficar assim, ó. A gente vem arrumando para deixar o franzidinho todo igual, sem estar mais franzido em um canto e menos em outro. Deixa bem arrumadinho e confere aqui, ó, para ver se ficou ok com a largura aqui do decote, né? A voltinha toda do decote. Agora eu vou fazer esse mesmo processo aqui com o da cava. Prontinho aqui, o da cava. Vou fazer esse mesmo franzidinho com esse outro que é para a outra cava. Bem, e aqui continuando, depois de estar aqui tudo certinho, os babados, eu vou começar colocando o babadinho do decote. E aqui, ó, eu já posiciono direito com direito e venho passando a costura. Finalizando aqui a colocação do babadinho do decote, ó, ficou assim. Agora eu vou para a colocação aqui do babado da cava. Para colocar o babadinho aqui das cavas, primeiro eu vou fazer uma marcação aqui no centro, né, do ombro, bem no meio aqui. Fez a marcaçãozinha com o pique. E aqui nessa marcação eu vou colocar a metade, ó, vou marcar aqui o meio do babadinho, tirar aqui essas pontas de linha, vou dobrar aqui ao meio, e essa metade eu vou colocar aqui sobre a marcação que eu fiz, né, em cima da marcação que eu fiz. Coloco alfinete. Colocar aqui mais alguns alfinetes, ó, para a parte costa e também aqui para a parte frente. Essa marcação aqui que a gente faz em cima aqui do ombro é justamente, ó, para ficar certinho aqui. A mesma altura que o babado ficar na parte frente, também ficar aqui um pouquinho na parte costa. Agora eu vou passar a costura e vou fazer esse mesmo processo para outra cava.
Passada aqui a costura, ficou assim, ó. Babadinho aqui da cava. Agora eu vou fazer esse mesmo processo pro outro lado e vou passar também o acabamento lá na overlock, tanto aqui no decote como também aqui nas cavas. Bem, aqui eu já passei o acabamento, ó, lá no overlock, tanto aqui no babadinho do decote, como também aqui nas cavas. Agora eu vou pegar aqui um pedaço uma sobra, né, da tirinha, e vou fazer uma pequena azelha, uma espécie de reatazinha, para colocar o botãozinho aqui do decote. Vou deixar aqui um pouquinho mais estreita para ficar uma azelha mais delicada. Feito isso, ó, eu dobro aqui para a parte de dentro, as duas bordas, e dobro novamente. Então, vai ficar dessa forma, e eu vou passar agora o pesponto. Vou tentar dobrar aqui mais fininho, que esse tecido, ele é um tecido fino, então acho que dá pra deixar aqui menorzinho. Acho que assim vai ficar bom. Ficou dessa forma, eu vou dobrar aqui. Não vou deixar muito grande, que eu também não quero colocar um botão muito grande, não. Parar essa sobra e vou posicionar aqui, ó. Essa parte costa, eu vou posicionar aqui embaixo. E vou passar a costura, uma costurazinha aqui pra prender. Aí vai ficar assim, ó. Vou até diminuir um pouquinho, que eu ainda tô achando muito grande pro botão que eu quero colocar. Acho que agora tá bom. Vou passar a costurazinha aqui, prendendo. Dessa forma. E eu vou passar aqui também nesse decote um pesponto, jogando essa sobra aqui, ó, para baixo, para ficar assim bem certinho o babadinho, né? Para ele ficar assim todo para a parte de cima, não ficar voltando aqui para baixo. Então eu venho aqui, posiciono certinho e passo o pesponto. Finalizei aqui o pesponto, ficou assim, ó. Agora eu vou fazer aqui na cava o acabamento dessa parte aqui que não tá com o babado. Só dobrar aqui o overlock e passar a costurinha formando o acabamento. Assim, ó, o acabamentozinho aqui da parte do finalzinho, né, da cava. Eu vou fazer isso mesmo com o outro lado. Finalizei aqui a outra cava. Agora eu vou fazer a barra.
A barra eu vou dobrar aqui 2 vezes, ó, bem estreitinha também, como eu fiz lá com a barrinha dos babados. Dobro 2 vezes e já venho passando a costura. Finalizando aqui a barra, ó, ficou dessa forma. Tá pronta aqui a costura da peça. Agora eu vou só colocar o botão aqui do decote, tirar as pontas de linha, passa ferro e volto para mostrar essa peça pronta para você. Bem, pessoal, aqui está a nossa peça, né? O resultado final. Detalhezinho aqui do babadinho na cava e no decote, ficou bem legal, uma peça simples, fácil para fazer, legal também porque você pode fazer várias combinações. Enfim, eu amei esse resultado, eu espero muito que você tenha gostado também. Se gostou, não esquece de curtir e compartilhar. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.